Bom dia, um feliz sábado a todos, seja bem-vindo ao nosso canal. Um canal que tem o objetivo de levar a palavra de Deus, levar esperança aos corações. Na vida passamos por momentos difíceis. Na vida, às vezes, decepcionamos a Deus. Eu quero falar hoje para você que está se sentindo talvez indigno do ministério. Você que tem vergonha de ir à igreja, você que não quer nem mais ler a Bíblia, por achar que você foi longe demais. Essa mensagem é para você que está passando por momentos de tristeza, momentos de perda, momentos talvez em que você se desviou dos caminhos de Deus. Nesse momento eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia que está em João, capítulo 21, versículo 15, e vamos fazer a nossa meditação. A palavra de Deus em João 21, versículo 15 diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Nós vemos aqui Pedro e Jesus. Pedro, neste momento, ele não era mais aquele Pedro impetuoso, alegre, que sempre tomava a iniciativa. Nesse momento, Pedro é um homem triste, um homem abatido, um homem que não sentia mais esperança, um homem que se sentia indigno de levar a mensagem de salvação para as outras pessoas. Se você não sabe, Pedro foi chamado pessoalmente por Cristo para ser um mensageiro de esperança. Só que, infelizmente, ao longo da sua vida cristã, ele negou Jesus. E esse pecado não saía da mente de Pedro. Pedro não se achava mais digno de ser chamado um seguidor de Cristo. Pedro, ele não se achava digno de estar entre aqueles que são intitulados apóstolos. Pedro, ele ficou decepcionado consigo mesmo. Pedro pensava: como eu, que tinha tanta intimidade com Jesus, que conhecia tanto seus ensinamentos, pude me desviar e fazer algo tão cruel, tão duro, como negar Jesus diante de todos. Pedro se sentiu miserável. Pedro se sentia tão incapaz, Pedro se sentia tão indigno, que Pedro tinha desistido de ser um apóstolo. Se você for ler alguns versos antes, você vai ver que Pedro estava pescando. Jesus já havia ressuscitado e aparecia de quando em quando para os seus seguidores, dando instruções. E nesse momento, Pedro e alguns outros amigos e apóstolos estavam no barco pescando. Pedro pensou assim: poxa, não deu certo eu ser pescador de homens, então eu vou voltar a ser pescador de peixes. Aliás, sempre foi essa a minha profissão. Infelizmente, eu não cumpri, eu falhei com meu mestre. E Pedro então volta a pescar. E naquele momento que eles estão pescando, eles veem um homem se aproximar da margem do mar. E eles reconhecem aquele homem. E João fala com Pedro: Pedro, é o Senhor. Por quê? Porque aquele homem fala: joguem a rede mais para ali. E ao eles jogarem a rede, a Bíblia fala que eles pegam 153 peixes grandes. Uma pesca maravilhosa. E ali ele vê que é Jesus. E ali Pedro, que estava sem camisa, sem roupa adequada, ele cinge-se, ele veste seus vestidos, suas vestes. E ali ele sai nadando para a praia, enquanto os outros apóstolos vêm com um barco cheio de peixes. Ele reconheceu que aquele ali era Jesus, que aquele homem era Jesus. Naquele momento ali, ele se senta ao redor de Jesus, conversando. E Pedro, ele senta mais longe.
Pedro, ele não se sentia confortável estar diante de Jesus, porque ele se sentia indigno. Pedro tinha vergonha daquilo que ele fez. Pedro, ele tinha vergonha de si mesmo. Ele não se considerava digno de estar na presença de Cristo. E naquele momento ali, todos alegres, Pedro mais no seu cantinho, a passagem que eu li, ela é dita: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, pela segunda vez, diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro fala: sim, eu te amo. E Jesus olha para Pedro e fala: então, apacenta os meus cordeirinhos. Terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A Bíblia fala que Pedro se entristeceu muito, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez. E com aquele homem naquele momento cabisbaixo e batido, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu quando eras mais moço, cingia-se e ia aonde tu querias. Mas quando estiveres mais velho, alguém te cingirás, te levarás para onde não queres ir e estenderás os teus braços. Jesus, naquele momento, ele confirmou o chamado de Pedro. Se você for lembrar a história, há muito tempo atrás, Jesus havia chamado Pedro para ser um pescador de homens. E Pedro infelizmente falhou e negou seu Salvador 3 vezes. E quando Jesus, diante de todos que estavam ali, pergunta 3 vezes se Pedro o amava, Jesus está confirmando para Pedro que ele era digno do seu chamado. Ele está falando: Pedro, eu te perdoei. Por isso que Jesus fala diante de todos, para todos ficarem sabendo que Pedro, a partir daquele momento, ele não era simplesmente um pescador de homens. Pedro era o pastor escolhido pelo próprio Cristo, o fiel subpastor, como diz a escritora Eloate, que cuidaria do seu rebanho. Pedro agora, além de pescador de homens, ele era pastor da igreja de Cristo. No momento que Pedro se sentia mais indigno, no momento que Pedro se sentia o pior de todos, nesse momento, Deus transforma ele em um pastor. Deus dá a ele o alto cargo de liderança. Deus dá para Pedro muito mais do que ele havia perdido. E Pedro então ele atende o chamado. Você conhece a história? Pedro prega. Pedro se transforma em um pregador eloquente. Pelo poder do Espírito Santo, aquele homem prega e com sermão, quase 3.000 homens são batizados. Se a gente for olhar mulher e criança, mais de 3.000 pessoas são batizadas e se entregam a Cristo. É Pedro que, quando ele e João vão para o templo, encontra ali um paralítico de nascença. E aquele homem pedindo esmolas, pede para Pedro e João. E Pedro olha para aquele homem e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele paralítico então volta a andar. Esse é o homem transformado. Esse é o homem que foi salvo pela graça. Foi Pedro que, quando foi preso pelos soldados, ali interrogado, ameaçado, Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Este é o grande
Apóstolo Pedro, o grande pastor da Igreja de Cristo. Se transformou em um homem que refletiu o caráter de Jesus. Por meio de Pedro, vidas eram transformadas. Por meio de Pedro, milagres aconteciam. Pessoas encontravam esperança. Por meio de Pedro, uma mulher que havia sido morta voltou à vida, porque Pedro se tornou literalmente um instrumento na mão de Deus. Aquele Pedro que um dia negou a Jesus, ele não existia mais. Sabe por quê? Porque Jesus veio a este mundo para transformar a vida de Pedro, a sua vida e a minha também. O tempo passa, Pedro prega, Pedro verdadeiramente se torna um pescador de homens, ganha muitas almas para o reino, ele envelhece e chega então o dia da sua morte. Pedro é preso, um homem já idoso, não tinha mais aquela força de antes, não tinha mais aquela energia como antes, mas ele tinha Jesus no seu coração, mais do que nunca. E querido, o que mais importa na nossa vida não é a nossa força, não é o nosso talento, mas é a presença de Deus dentro do nosso ser. É o Espírito Santo que nos conduz para a salvação. A maior riqueza é o poder de Deus que reflete em sua vida. Dinheiro algum no mundo pode pagar essa dádiva. Pedro então é preso, é encarcerado. E ali, naquela cadeia, aquele idoso homem, ele é questionado. Eles falam: Pedro, a gente pode soltar você, basta apenas você negar a Jesus. E Pedro pensava: negar a Jesus? Eu já o neguei uma vez, mas nunca mais o negarei. Eu imagino que o diabo tentava Pedro e falava: ah, Pedro, nega, você já negou mesmo? Você é um indigno. Mas Pedro, ele sabia que ele não era mais o mesmo. Pedro sabia que Jesus o havia restaurado plenamente. A tradição conta que Pedro então ele se mantém fiel à palavra de Deus. E ele pensa: como eu negarei aquele que deu a sua vida por mim, aquele que transformou a minha vida, aquele que me restaurou? É impossível negá-lo. E ali eles falam: é mesmo, Pedro? Você não vai negar Jesus? Então, já que você gosta tanto dele, já que você fala tanto dele, você vai ser crucificado como ele foi. E ali no dia da sua morte, Pedro, aquele idoso Senhor, ele é levado a uma cruz. Só que Pedro faz um pedido que eu me emociono. Ele diz: tudo bem, eu vou ser crucificado, mas eu quero que vocês me façam um favor, meu último pedido. E eles ali com um tom de zombaria falam: o que você quer? Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Sabe, quando eu ouço a história de Pedro, eu vejo esperança para mim. Aquele homem que negou a Cristo, aquele homem que se achava indigno, aquele homem irado, aquele homem que tinha um gênio horrível e difícil de viver, ele foi totalmente transformado. Com a morte daquele homem, Deus foi glorificado e vidas foram salvas. Quer você hoje ser transformado? Quer você hoje glorificar a Deus na vida ou na morte? Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Deus quer te restaurar hoje. Deus quer te transformar hoje. Por isso, não desista dos seus sonhos. Por isso, não desista de pregar a palavra. Por isso, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é Ele que te capacita. É Ele que vai estar com você. Depois de Jesus,
a pessoa que eu tenho mais vontade de conhecer no céu, do fundo do meu coração, é o apóstolo Pedro. Porque eu admiro esse homem, porque ele é um exemplo do que o poder de Deus pode fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E eu queria nesse momento fazer uma oração. Feche seus olhos onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, peço que o Senhor venha abençoar a pessoa que está assistindo essa pregação, assistindo essa mensagem. Não sei o que ela passa, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo dê a ela conforto, esperança e paz. Que ela possa, Senhor, sentir o Seu perdão como nunca antes. Que ela, Pai, possa mais uma vez atender o chamado e cumprir a missão, assim como o Senhor transformou Pedro, que o Senhor me transforme, que o Senhor transforme essa pessoa, que o Senhor nos dê novos corações, que o Senhor nos dê uma nova experiência, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. E lembre-se, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se essa mensagem falou com você, se essa mensagem te conectou com Cristo, compartilhe, se inscreva em nosso canal e até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus.